Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse modelo de calça Aladim. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, a gente vai usar o tecido lá da Entre Malhas, o crepe Musson Zurique. Eles têm outras cores também desse tecido. É um tecido que tem bastante caimento, né? Ele é um pouquinho mais grossinho, só pra gente não precisar também de forro nele, mas ele dá bastante caimento para fazer essa calça Aladim. Essa calça Aladim, a gente vai fazer ela com cos com elástico e com um bolso faca. Vai fazer na parte de baixo, vocês podem fazer punho com elástico ou a gente vai fazer com uma amarração ali para dar um charme mais da peça. Para fazer essa calça a gente usou 1,5 m de tecido, a gente precisa um pouco mais até porque é uma calça mais solta, né, para fazer os encaixes de gancho. Como esse tecido não tem sentido, então a gente até consegue inverter o nosso molde, né, para aproveitar melhor ali o tecido. Mas esse tecido vocês podem fazer outros tipos de peça também, como vestidos, saia, blusas, né? E até mesmo esses tipos de calça, outros tipos de calça, mais pantalonas assim também, e até mesmo macacões. Então, bora pro nosso passo a passo? Aqui, meninas, a gente vai começar fazendo a nossa modelagem básica. A nossa modelagem básica, a gente vai cortar sempre o comprimento do papel, mais 10 centímetros do comprimento da nossa calça ali, dessa nossa calça Aladim. Para fazer a calça, a gente sempre faz uma base, que é o nosso retângulo ali, que é a partir dali que a gente vai começar a fazer a nossa frente da calça e as nossas costas da calça. A gente sempre faz os moldes em cima um do outro para facilitar, né? Porque depois a gente separa esses papéis, tá? Tudo esse passo a passo de como faz o retângulo. Ali agora eu já tô começando a fazer a nossa frente da calça ali em cima desse retângulo, né? Pra fazer a curvinha do gancho, tudo. Isso tudo tem o passo a passo lá dentro da nossa comunidade, né? Que é a nossa base, a nossa receita do bolo. Que é a partir daquela receita ali que a gente vai vir com as alterações aqui em cima. Então, eu tô fazendo mais rapidinho essa base, porque essa base tem lá dentro. Aqui a gente vai fazer alterações, daí eu vou fazer passo a passo com vocês, tá? Então, já fiz a minha frente ali e já comecei a desenhar as costas ali, a curva do gancho, porque o gancho das costas ele é maior, é mais alto também. A pence também muda, né? Que a pence ela é um pouquinho mais alta. Tudo isso, a largura da perna, né? E agora sim a gente vai começar a fazer a nossa alteração. Então a gente sempre tem que cuidar da questão do tecido, se ele tem elastano ou não, né? Mas aquela parte do retângulo ali do tamanho do nosso quadril é a medida que tem que ter lá em cima também. Como é um tecido que não tem elastano, então a gente tem que ter a mesma medida lá em cima na cintura. Ali na minha linha do quadril eu soltei uns 2 centímetros também, porque eu não quero que ela fique coladinha no quadril, né? Eu quero que ela fique mais soltinha. Marquei 5 centímetros na lateral do corpo e na parte tanto das costas quanto da frente para fazer o meu cos, já que eu vou usar uma largura de um elástico de 13,5, então a gente sempre tem que botar um pouquinho mais. Ali já fiz o meu bolso faca também, que eu entro em média de 4 a 5 centímetros e desço 16 para fazer aquele bolso faca, arredondando ele ali também. Desci com aqueles 2 centímetros do quadril até lá embaixo para continuar para a perna ficar mais soltinha mesmo, porque depois a gente vai franzir botando aquela faixinha. E, e ali na parte interna da perna eu não aumentei até para não ficar tão largona, né? Agora que a gente já tá pintando, fazendo os contornos, fez do cos das costas, do cos da frente, fiz ali do meu bolso faca o espelho dele, né? E agora do fundo dele, porque o espelho dele, ele tem aquele diagonal. E a minha frente da calça também, agora pega naquela parte diagonal também. Então tô pintando todo ele para me enxergar ali o que é frente, o que é costas, para ficar mais fácil de eu cortar agora ele. Que a gente vai separar esses moldes, porque tá todo mundo junto ali, né? Então eu medi quanto que tem esse comprimento ali do meu papel. Vou colocar outro papel do mesmo comprimento ali embaixo, com um paninho também embaixo ali, pra gente furar ele para passar pro papel de baixo ali. Então, vou prender com os prendedorzinhos ali os 2 papéis, que dá pra ficar bem certinho. E eu tô furando somente o meu cos ali da frente, tá? O meu cos das costas, desculpe, ali. E vou cortar agora, vou cortando o papel só o risco de fora dele. Porque é isso que eu preciso, guria, separar agora frente e costas. Então, eu trago aqueles prendedorzinhos pro outro lado
e vou cortar aquela minha lateral também, porque a lateral é sempre a mesma, de frente das costas, tá? Então, ali eu fiquei com frente e costas juntos. Agora que eu vou separar. Como eu furei ali a minha parte do meu das costas, agora eu boto ali o sentido dele, o que é lateral, tudo isso a gente anota sempre nele, setinhas, né? Tudo isso. Feito isso, fiquei com as minhas costas ali, o meu cos das costas. Agora eu tenho que separar os meus bolsos. Aproveita aquele pedaço do papel ali, deixar o papel duplo também. E vou furar tanto o espelho do bolso quanto o fundo do bolso. Vou cortar só o risco de fora também, para mim ficar com os 2 bolsos, né? Que seria 2 fundos. E depois um só eu pego e transformo ele no espelho do bolso, que é aquela parte em diagonal. Então, um fica inteiro e o outro fica em diagonal. E agora aquele meu outro papel, eu vou cortar ele, o cos da frente e a minha frente, que ela tem aquela parte diagonal do bolso, a curva do meu gancho e da perna são menores, né? Pra ficar a diferença de frente e de costas. Anoto também tudo que é lateral, sentido do fio, tudo, né? Então já tenho todos os moldezinhos prontinhos. Agora a gente já consegue cortar ele ali no nosso tecido. Esse tecido, então, gurias, a gente usou 1,50 m dele, tá? Esse tecido é o tecido Mousson Zurique, né? Porque ele tem bastante caimento até, né? Ele é bem levezinho, assim, pra gente fazer essa calça. Não é tão fino, porque senão a gente não precisa botar forrinho nele, ainda mais que é preto, né? Não ficou transparente. Ali eu botei a orelha com a outra orelha do outro lado e tô riscando toda a volta ali do meu molde. Lembrando que nessa parte onde eu estou é a parte aberta, a parte da orelha. A gente sempre procura botar a parte do gancho para a ponta do tecido e na parte aberta. E eu consegui inverter ali para encaixar melhor, aproveitar melhor o meu tecido. Eu inverto ali o molde, porque esse tecido não tem sentido, né? Sentido de fio, de estampa, né? Ele não tem esse sentido ali, porque não tem aqueles pelinhos, tudo, né? Para dar aquele fio do nosso tecido. A gente só tem que cuidar para ele ficar retinho. Mas a gente pode inverter ali a perna para um lado e a outra perna para o outro. Fiz ali os meus bolsinhos também e agora eu vou fazer o meu cos. O meu cos eu tenho que dobrar ele, porque a gente fez só o lado de fora, mas ele tem uma dobra para fazer a parte da frente também. E frente e costas são iguais. Então eu já vou aproveitar aquela minha dobra do tecido ali para ela pegar tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. E eu dobrei aquele tecido para ele pegar o lado interno do meu cos também. Desculpa. Lembrando que aquele nosso molde, ele não tá com costura. A gente fez exatamente as medidas do nosso corpo. A gente usou aqui um tamanho 38, né? As medidas da tabela industrial. A receita é sempre a mesma, né? Eu digo. A gente só vai alterar conforme as medidas. E ali eu tô cortando toda a volta dos meus moldes. Cortei tanto do espelho do bolso quanto do fundo do bolso. Tudo com 1 centímetro maior. Vocês viram que eu fiz o risquinho ali com giz, que é pra ele marcar bem o que é o avesso, porque é ruim de enxergar o avesso desse tecido, né? Então a gente marca bem com esse giz, porque esse que eu risquei com um pozinho de giz, ele sai muito fácil. Então pra gente enxergar já de longe onde é que é o avesso direito, tá? Cortei ali tanto os meus cos, vou continuar cortando toda a volta ali das minhas costas. Lembrando que a gente fez ele e não fez ele com costura, o molde. Então eu risquei o molde exatamente do tamanho do papel. Mas agora na hora de cortar, eu tô acrescentando 1 centímetro a mais toda a volta. Ali na parte de baixo a gente não vai fazer bainha, né? Mas a gente vai acrescentar uma faixa agora. Aquela faixa que sobrou ali, eu vou aproveitar toda ela. Usei até de guia ali a minha mesa, né? Como esse tecido até tava bem retinho, né? Porque elas rasgam que o fio do tecido tá retinho. Eu só vou cortar ele fazendo uma tira reta ali. Eu botei de uns 12 centímetros para ela ficar um de costura para cada lado. E quando a gente vai dobrar, né? Ele vai ficar de 5 aquela faixinha. E eu vou cortar ela ao meio, porque assim, aquele 1,40, né, do tecido, vai ficar 70 para cada lado ali pra gente fazer a nossa faixinha. Tudo cortadinho, a gente já vai para nossa overlock para passar o overlock toda a volta. Para trocar a linha da overlock, é sempre a mesma coisa, né, gurias? Corta a linha rente ao rolo, dá o nozinho. Isso tudo, escolha da máquina de vocês, como trocar a linha, tudo isso também tem lá dentro da comunidade, tá? Aqui mais dando de 10 para vocês e relembrando alguns passinhos também para ajudar vocês ali para facilitar. Então,
Vou puxar aquelas linhas, né, até transformar na cor que eu quero, porque tem gente que acaba costurando ele ali, daí arrebenta no meio do caminho. É bom sempre a gente puxar aquelas linhas. O nozinho não passa na agulha, por isso a gente botou ela com a pinça ali. E a gente vai passar todo o contorno das nossas peças ali, a gente vai passar overlock, que é para ela não desfiar. Esse é um tecido plano. Tudo que for tecido plano, a gente tem que passar overlock na volta, porque senão ele fica desfiando. Então é só para ele não passar over mesmo, tá, gurias? Eu gosto sempre de passar overlock tudo separado, porque fica muito mais fácil. Depois a gente só fica lá na reta também, não precisa ficar pulando de máquina em máquina. E outra, se vocês precisam fazer algum ajuste, é muito mais fácil também para vocês. O único lugar que a gente não vai passar overlock são nas laterais menores do nosso cos e na parte diagonal, tanto da frente da calça quanto naquele espelho do bolso também, que é aquela parte diagonal. Porque essas partes vão ficar para dentro, então elas não precisam. Quem passar, só passou a mais mesmo, fica ali para dentro, não vai fazer sentido a gente passar, porque ela não vai desfiar igual, porque ela vai estar lá para dentro. Feito isso, a gente vai para a máquina reta. Vou voltar a usar a reta doméstica, né? Que eu sei que é o que a maioria tem. Eu gosto muito de usar a reta doméstica, porém para peças em tecidos em malha é bom mesmo a industrial, porque ela não falha tanto ponto, né? Não faz a gente passar tanto trabalho, eu digo, né? Então, a primeira coisa, a gente tá enchendo ali a bobina. Também, isso tudo tem lá dentro da comunidade, tá, gurias? Ajudar vocês com a escolha ali da máquina de vocês, como passar a linha na máquina, né? Ali a minha linha tinha caído, que ela tinha ficado fofinha, daí eu tiro um pouco daquela linha e coloco ela de novo. Porque ali a bobina é sempre importante a gente deixar ela bem firmezinha. Se eu deixei ela fofa, ela vai embolar toda embaixo. Então eu tenho que cuidar desses detalhezinhos, senão a minha bobina fica fofinha, depois embaixo fica aquele bolo de linha. Então eu falo que elas conversam com a gente, né? É jogo de 7 erros quando ela embola, né? A gente tem que descobrir o que pode ser. Tá? Então, um dos motivos pode ser a bobina ali. Ali também, gurias, eu já coloquei uma agulha nova, linha, agulha, isso tudo também tem lá na Entre Malhas, tá? Pra vocês adquirirem. A gente vai usar uma agulha, um número 11, porque é um tecido delicadinho, né? Pra ele não puxar fio. E a primeira coisa, a gente vai botar o tecido ali direito com direito, na parte das costas, e vai costurar essa parte do gancho, essa curvatura do gancho. Sempre lembrando de dar aquele retrocesso no início e no fim, da largurinha da sapata, e assim a gente vai todo ele. Feito isso, cuida se ele tá repuxando, esticam ele, né, pra ele não ficar repuxado, se estourar, passa de novo ali naquele pedacinho, né. E é sempre bom a parte das costas a gente passar duas costuras, né, gurias? Não é uma ao lado da outra, é uma em cima da outra mesmo. Que é pra ficar bem reforçada aquela costura do bumbum, sempre no bumbum, tá? Porque senão é um lugar onde força mais da gente se abaixar ali e pra ela não estourar. Ali que ele tinha repuxado, gurias, é também da gente esticar o tecido na frente e atrás. É a gente aprender a tensão da linha ali conforme o tecido que vocês estão, não de vocês ficarem regulando ali, tá? Que acaba desregulando a máquina. Então, estiquem o tecido na frente e atrás e assim ele não vai repuxar. Vou costurar nas duas laterais do cos, botei o tecido ali direito com direito e tô fechando aqueles retângulos onde eu não tinha passado overlock, ó. Vou passar uma costura reta, sempre de 1 centímetro, que foi o que a gente calculou ali, tudo de margem de costura. E vou dar aqueles piquezinhos pequenininhos, sem ser muito generosa, né? Dividir aquele cos em 4 partes para facilitar pra gente encaixar depois lá na nossa calça. E vai ser o mesmo esquema que a gente fez lá na bermudinha, gurias, que tem na comunidade também, tá? Mesmo esquema pra gente fazer esse cos com elástico. Então, coloquei ali a minha perna da frente com a outra perna da frente, direito com direito, né? Se fosse estampa com estampa. E costurei só a minha curvinha do gancho ali primeiro, porque agora sim eu vou colocar os nossos bolsos, a parte do espelho do bolso, aquela parte em diagonal. Botei ali direito com direito e vou costurar só aquela curvinha ali, só aquela parte em diagonal. Feito um lado ali, já vou fazer o outro também, cuida para esticar bem ele e posso dar uns piquezinhos também para poder se desvirar depois, para se acomodar melhor esse tecido antes de eu fazer o pesponto. Então, para mim fazer o outro lado, eu cuido para ver se eles batem, por mais que a gente cortou os dois juntos, né? É sempre bom a gente conferir, para não acabar ficando um bolso lá mais comprido do que o outro, né? Costurei também a parte diagonal, botando o tecido ali direito com direito.
Vou dar aqueles piquezinhos e assim eu já consigo desvirar ele, ó. Vou virar ele pro outro lado, aquele bolso, e o pesponto, que é a costura decorativa, igual aquelas costuras que a gente tem na calça jeans, aquelas costurinhas por fora, a gente vai fazer também aqui por fora na parte do bolso. Então eu tombei aquela minha costura lá, aquele meu bolso pro lado de dentro, vou empurrar bem o meio das costurinhas e assim eu vou indo até o finalzinho ali, fazendo aquele diagonal para achatar a minha costura ali, né? Até para aquele forrinho não ficar espiando ali. Ali ele acabou escapando só no finalzinho, mas eu passei a costurinha ali porque foi bem no finalzinho mesmo, onde vai ficar lá pra dentro quando a gente encaixar com a parte das costas. Feito isso, gurias, agora a gente já vai botar o fundo do bolso, que é fazendo aquele L ali naquela parte do bolso. Começar lá de baixo do bolso e subir ele. Não precisa costurar na lateral do bolso ainda, porque depois a gente já passa essa costura segurando ela na calça. Então é uma costura que vocês fizessem na lateral ali, é uma costura desnecessária, porque depois vocês vão ter que costurar ele de novo, segurando com a calça. Por isso que a gente só faz embaixo e na parte do lado. Na parte da lateral do corpo, a gente não passa ela ali. Então, juntei o tecido também direito com direito, vou acompanhando ele para fazendo a curva e sempre esticando o meu tecido na frente e atrás para mim não repuxar ela. E assim já vou cortando tudo aqueles fiapinhos, porque senão atrapalha a gente também nas próximas costuras, né? Feito isso, gurias, agora a gente consegue ali costurar esses bolsinhos também para eles ficar mais firmezinho, ó, virar um tecido só, né? Não ficar tudo separado. Então deixa ele bem estendidinho ali na minha mesa e vou costurar só do fundo do bolso até ali onde começa aquele bolsinho faca ficar em diagonal, bem em cima da minha overlock, tá? Ali na parte de cima também, deixa ele bem lisinho e vou costurar também só naquela partezinha de cima ali do bolso, só para segurar todos aqueles tecidos juntos, que assim a minha calça ela vai virar um tecido só, fica muito mais fácil de eu grudar depois ele, tanto a parte do cos quanto a parte das costas, porque me facilita pegar um tecido só do que ficar tentando pegar 3 tecidos ali junto, né? Então, vamos passar essas costurinhas. Cuidar para passar essa costurinha sempre ela bem fininha, porque ela nos ajuda para não precisar ficar passando depois, desmanchando ela, né? Se eu passar ela muito larga, depois ela vai ficar aparente. Se eu passar ela bem fininha, ela vai ficar ali para dentro, nem vai ver, tá? Porque vai ficar bem em cima da over. Então, coloquei a minha calça frente e costas juntas, direito com direito. E eu vou começar a unindo o meu entrepernas. Tanto faz se eu começar pela lateral ou pelo meu entrepernas, tá, Cris? Mas como na lateral a gente vai ter um detalhe, por isso eu comecei pela entrepernas, para facilitar. Vocês viram que eu comecei lá de baixo e encaixei ali na minha mão, na parte do gancho. Depois, quando eu chego no gancho, eu paro, encaixo lá na minha mão a outra ponta e venho seguindo todo ele, para mim fechar todo aquele meu entrepernas. Esticando bem também, para ver se ele não repuxou ali, né? Porque senão vai estourar aquela costura. Estourar, daí a gente repassa ali naquele pedacinho, né? Lembrando que a nossa costura é de 1 centímetro, então pra gente não gastar mais que isso, porque senão vai ficar uma calça bem menor também, né? Ali que estourou a costurinha, daí eu vou passar naquele pedacinho também. Tá, cuidar sempre para vocês fazerem esse teste antes, melhor vocês fazerem agora do que quando a pessoa vestir lá, né, esticar e acabar estourando a costura. Então, agora na lateral, eu tô pegando as 4 pontinhas juntas ali, que eu vou marcar 8 centímetros para cima ali da bainha. Então, por que 8 centímetros? Que a minha abertura eu quero de 7, mas eu vou usar 1 centímetro lá depois para encaixar com aquela faixinha embaixo. Então, ela daí assim ela vai ficar com 7 centímetros de abertura. Essa é uma abertura pequenininha mesmo, guria, só para poder depois a gente fazer o nozinho. Pode até ser de 5 centímetros também essa aberturinha, tá? Então, comecei lá de cima e vou parar bem ali naqueles 7 centímetros. Porque tem que ficar abertinho ali no final pra gente fazer a nossa aberturinha. Fiz ali toda a minha lateral, agora eu vou tombar aquela costura para um lado e a outra para o outro. Começo ali de baixo, costurando bem em cima da minha overlock, tô costurando pelo avesso do meu tecido. Vou passar um pouquinho aquela costura onde tinha parado, vou virar ali para ele fazer tipo um retângulozinho, um cantinho de um retângulozinho ali. Fiz ali o cantinho e já desço para o outro lado, que assim eu já faço a minha aberturinha ali na lateral. Vou fazer a mesma coisa, tá? Depois do outro lado, tá, gurias? Antes eu passei a costura no ponto 4 ou 5, né? No ponto maior da tua máquina ali.
pra gente franzir aquela parte de baixo lá da boca da nossa perna, porque ela tava bem maior. E agora a gente passou aquela costura ali pra ela franzir, pra ela ficar um pedaço de 20 centímetros, tá? Porque se ela ficar muito grandona, depois ela vai se transpassar lá quando a gente fizer aquela faixinha, né? Então ela tem que ser franzidinha mesmo para dar aquele efeito do Aladim. Tanto para ela ficar fofinha, quanto para ela ficar franzidinha ali. Por isso que quando a gente cortou exato o comprimento da calça, né? E acrescentou mais essa faixa aí, para ele dar aquele fofinho ali embaixo também. Então, vamos fazer do outro lado a mesma coisa, tá, gurias? Começou lá de cima e vem costurando tudo 1 centímetro, né, de costura. Vocês viram que eu vou encaixando tudo ali na mão, né, e soltando pra máquina, né, os dedinhos, que eu falo, conforme o tempo a gente vai acostumando. Mas, qualquer coisa, vocês podem botar o alfinete ali também, tá? Pode botar os alfinetes até de ladinho pra vocês passarem por cima. Só cuidem pra ir devagarzinho na parte dos alfinetes. Esticou ali pra ver se não vai estourar também a nossa costura, né? Esticamos bem ele. E ali também, quando chegou ali na parte de baixo, a gente parou uns 8 centímetros antes, bem naquele pique que a gente tinha feito. Porque a gente também vai fazer a bainhazinha ali da abertura. Então, dobrou ele ali, vai costurando pelo avesso, bem em cima do overlock. Fez aquele quadradinho ali na ponta e desce até a outra ponta. Vai ficar uma bainhazinha naquela aberturinha ali. E já passamos a costura também no ponto maior da nossa máquina ali, pra gente franzir ele. Pra franzir, gurias, a gente vai escolher ou a linha de cima ou a linha de baixo, tanto pode pegar, se eu escolher de um lado a linha de cima, o outro lado também eu tenho que pegar a linha de cima, tá? Ali a pontinha tava trancando, daí eu tenho que desmanchar um pedacinho, pra daí conseguir pegar um lado ali pra puxar, tá? E se eu escolhi um lado a linha de cima, o outro lado também eu vou pegar a linha de cima e vou puxando. Ou eu posso puxar um pouco de um lado, um pouco do outro, né? Ou tudo somente de um lado. Mas se a gente consegue pegar as duas do mesmo, né? Se eu peguei as duas de cima e vou seguindo puxando os dois. Daí assim é mais rapidinho também pra gente ir franzindo. Mas eu falo, essa parte a gente tem muita calma e paciência, né? Porque se a gente vai fazendo muito rápido ali, dá um puxão, arrebenta. Daí já tem que passar a costura de novo, então tem que ser delicadamente, né? Então, fiz ali o meu franzido, né? Até chegar no espaço de 20 centímetros. Agora eu já vou conseguir encaixar o meu cos ali. Para cortar esse elástico, eu peguei a medida da minha cintura, que é a cintura aqui de um tamanho 38 a 74 centímetros. E vou botar 2,5 terços daquela medida ali, com mais 2 centímetros do transpasse. Tá, esse é o cálculo pra gente fazer o elástico. Então, o transpasse ali dos 2 centímetros, eu fiz o quadradinho com o xizinho no meio. Tudo coisas que a gente já aprendeu lá dentro da comunidade, tá? Você já aprendeu lá no Beabá na Costura, na parte da bermudinha. E a gente vai forrar esse elástico agora. Lembra que a gente tinha feito aqueles piquezinhos dividindo por 4? Ele é muito importante, porque agora sim a gente dá garantia pra gente que não vai retorcer esse cos. Porque assim a gente vai forrar aquele elástico ali. Então, vou forrando todo ele, juntando pique com pique, costura com costura. Chega uma parte ali, eu não vou fazer uma guerra com o elástico, eu enrugo ele pro outro lado e assim eu continuo fazendo toda a circunferência. É tudo coisas básicas, gurias, desse modelo aqui, tá? Coisas que a gente já aprendeu no nosso beabá da costura. Tá pronto o meu cos? Eu vou botar o direito do cos ali com o direito da calça. A minha calça tá do lado avesso, tá? Vou botar o cos lá pra dentro. E assim eu vou costurando toda a volta de novo, encaixando. Por que eu já não costurei antes? Porque senão eu teria que pegar 3 tecidos. 2 do cos e um da calça. Agora facilita. Faz um, depois junta com o outro. Porque assim não fica tantos tecidos pra vocês segurarem, né? Então, aí eu tô juntando também costura da lateral com a costura da lateral, o piquezinho do meio com a costurinha do meio, e assim eu vou dividindo aquelas 4 partes que eu tinha feito a divisão, eu vou encaixando com as 4 partes de divisão também da minha calça. Tudo sempre abaixo daquela overlock, sem pegar o nosso elástico também, porque a gente já deixou uma margem ali para não pegar o nosso elástico, porque isso facilita muito a gente não costurar o elástico nessa parte, tá? Para ele não repuxar. Agora sim que a gente vai costurar o nosso elástico para ele não ficar torcendo. A gente vai pegar pelo lado direito, bem no emendo da costurinha, e vai passar a costurinha ali pelo lado direito. Eu estico ela para ela franzir parelho, para não ficar um lado mais franzido do que o outro. E vou passar na outra lateral também, para ele franzir parelho. Se eu quiser, eu posso fazer aquelas costurinhas de pesponto também na volta, tá, gurias? É gosto também, se eu não quero que fique tão fofo, né?
E é bom sempre a gente botar os alfinetes, mas são costuras que ficam mais aparentes. Só com a costurinha ali do lado já ajuda para aquele elástico não virar. Mas agora para achatar, para ele não ficar tão fofo, daí a gente tem que passar aquelas costuras por fora, tá? Aquela nossa faixa, a gente já tinha feito um piquezinho marcando o meio dela. E agora daquele pique do meio, eu marquei mais 10 centímetros para cada lado. Tanto na parte de cima da nossa faixa, quanto na parte de baixo dela. Como a nossa perna ali já estava em 20 centímetros, com aqueles 10 para cada lado, formou os nossos 20 centímetros, para nós encaixar aquela perna com aquela faixa. Então, eu vou colocar o direito da minha faixa com o avesso da minha calça. Porque é a mesma lógica que a gente usou lá no nosso cos da sainha também, lá dentro da comunidade. Para vocês verem, gurias, que como é importante aquele beabá da costura, que eu falo, aquele acabamento vai se repetir. São coisas básicas que a gente aprendeu lá, mas tudo são coisas que a gente vai usar na peça em tamanho real. Então, a lógica aqui pra gente fazer esse punho é a mesma lógica do cos da nossa sainha, tá? Então, eu peguei, costurei ele ali de um pique a outro pique e fui encaixando todos eles. Agora, eu já consigo botar a faixa ali direito com direito, fechei aquela parte menor e vou fechar ali na parte de cima também, até um dedinho depois de onde ele chegar no próximo piquezinho ali que eu tinha feito. E dou o retrocesso, que assim eu consigo cortar os cantinhos em diagonal, mesma lógica que a gente fez lá na pontinha da sainha também, e desvirar ele. Como essa faixinha é bem larguinha, eu consigo desvirar bem tranquilo, gurias. Qualquer coisa eu boto a tesoura ali depois ou com chave de fenda, só para empurrar bem os cantinhos. Vou fechar o outro lado também. Botei o tecido direito com direito, fechei a parte menor e já venho fechando o lado mais comprido também, até o piquezinho passando um pouquinho, aquele piquezinho passando 1 centímetro ali. Vou cortar em diagonal e assim eu já vou desvirar ele também. Porque assim, quando eu desviro, ela já cai limpando toda a minha parte da minha faixa ali. Então, aquele 1 centímetro que vai cair por cima ali daquela outra costurinha e a gente vai botar os alfinetes também para fazer um pespontinho ali toda a volta. Que eu faça esse pespontinho toda a volta, assim ele achata a minha costura ali, aquela minha faixa, né? Para ela não ficar gordinha, né? Então, vou fazer toda a volta esse pespontinho. Para fazer esse pespontinho, o bom é a gente cuidar para nossa peça ficar ali do lado de fora da máquina e eu começar lá pertinho da minha calça. E assim eu vou empurrando bem o meio ali para aquele forrinho não ficar espiando, né? O outro lado não ficar espiando ali. E assim eu vou passando um pespontinho fininho toda a volta dele. Cuidar para esticar bem na frente e atrás, para ele não estourar. Isso, gurias, a gente vai fazer esse pespontinho, pode passar lá no ferro também para achatar a primeira costura, né? Para depois vocês virem na máquina. Tudo é prática, né? Conforme o tempo vocês vão ver. Eu prefiro fazer assim na mão, esticando bem ele, porque se a gente passa lá e ficou meio tortinho, fica mais difícil da gente fazer esse pespontinho, tá? Então tudo é prática de cada um, tá? Mas daria para fazer, passar primeiro lá no ferro para sentar bem ele, para ele ficar bem achatadinho, para depois vir fazendo o pespontinho. E esse pespontinho agora a gente continua por cima ali na parte da calça, para ir dobrando 1 centímetro ali para dentro, cuidar para pegar bem em cima daquela costurinha lá, esticando bem ele, né? Pode passar por cima dos alfinetes, porque eles estão de ladinho. Assim já fica a nossa faixa ali toda, ela bem achatadinha, né? Que ela não vai ficar gordinha assim. Então assim fica mais fácil também da gente fazer e cuidar para esticar bem ele, dá para não estourar aquela costura ali também. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos botar o direito da nossa faixa com o avesso da nossa calça ali. Vou marcar bem os meios com aquele piquezinho que a gente tinha feito. Aqueles 10 centímetros para cada lado vai ser bem o finalzinho da nossa calça, que já estava franzida naquele tamanho. E a gente vai costurar ali por cima, né, pelo lado direito da nossa calça. Vai costurar ali da largurinha da sapata, a largura de 1 centímetro. A gente vai fazer aquela costurinha primeiro, que é só para grudar aquela faixa na nossa calça. Grudamos a nossa faixa ali na calça, assim a gente já consegue fazer os acabamentos dos cantos. Vocês viram que é a mesma lógica da sainha, que a gente fez o cos grudando na nossa saia. Que depois ele cai por cima ali e já fica limpando tudo aquela costura, né? Então, botei direito da minha faixa ali, direito com direito, e vou fechar a parte menor, finco a agulha e já vou vindo ele ali passando 1 centímetro daquele pique.
Como se fizesse um sanduíche da minha calça, né? A calça vai ficar no meio deles ali. Fiz ali a costurinha, já corto os cantinhos ali em diagonal e assim eu já consigo desvirar ele também, pra gente fazer do outro lado a mesma coisa. Vou fazer do outro lado ali, empurrando bem os cantinhos. Vou fazer a outra lateral, direito com direito o meu tecido, fechei a parte menor e já venho passando aquele pique ali 1 centímetro, né? Quem quiser pode fazer mais ele também e deixar só um buraquinho também pode, tá, guris? Mas como tem a calça ali fica mais difícil, né, da gente encaixar. Já cortei os cantinhos ali em diagonal e vou desvirar ele também, empurrando bem aqueles cantinhos para ficar bem bicudinho, né? Aquelas pontinhas ali. Quem quiser também, os cantos pode fazer ele meio que em diagonal, né? Eu fiz eles mais quadradinhos, mas poderia fazer com um biquinho, como se fosse de um lacinho, né? Também. Feito isso, já vão dobrar aquele 1 centímetro, porque ele vai cair bem em cima daquela costura ali, para limpar toda aquela costurinha ali que tinha ficado sujinha, né, que tinha ficado por fora. Um detalhe, tá, importante, vocês viram que antes eu comecei usando a minha peça do lado de fora. Olha o que acontece quando eu deixo a minha peça do lado de dentro. Fica mais difícil para mim agora, porque eu tenho que fazer toda a volta, eu vou ter que passar a minha calça toda lá para dentro da máquina para mim fazer a volta. Essa é uma calça tamanho 38, mas se for uma calça tamanho maior, vai ficar mais difícil da gente passar ali. Então, cuidem sempre quando vocês costurarem. Começar pelaquela ponta igual, só que não deixem a calça pro lado de dentro da máquina, deixem ela para fora, que assim vocês conseguem fazer todo o contorno e não precisa fazer essa lógica ali de passar a minha calça por dentro da máquina, né? Esse pesponto ele pode ser fininho ou pode ser larguinho, né? Melhor ele mais fininho, porque daí assim ele já tapa aquele acabamento ali que tinha ficado aquela abertura, né? E assim já fica pronta a nossa peça também, tá, gurias? O que faltava mesmo era só esse detalhe da lateral que dá um charmezinho ali, né? Pode também fazer essa calça com uma bainha e botar um elástico dentro também, para ela ficar assim aladinha, né? Que ela fique fofinha. Ou fazer com essa faixinha que dá um charmezinho ali na lateral, fazendo ela de amarrar depois, né? E assim a gente já finaliza a nossa peça, só fazendo os cortezinhos ali dos fiapinhos pro acabamento. E assim finalizamos mais uma live, curios. Espero que tenham gostado do passo a passo. Eu vou deixar aqui do lado o QR Code lá da Entre Malhas para vocês adquirirem esses e outros tecidos de lá. E vou deixar aqui do lado também o meu QR Code da minha comunidade da costura, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça, né? Aqui a gente tá dando ideias do que vocês fazerem com os tipos de tecido, né? Mas a gente já fez tudo lá na nossa comunidade da costura, a gente aprende o nosso beabá, né, da costura que a gente fala. Tanto para a escolha da máquina de vocês, aprender a fazer esse bolso faca, o cosco elástico, né? São tudo detalhezinhos que a gente faz lá na nossa comunidade, naquelas peças básicas, né, as pecinhas miniatura, para pegar um treino para agora a gente fazer eles em peça em tamanho real. Porque daí o tecido às vezes é mais fininho, ou desfia mais, estica, né? Então eu falo, a gente vai aumentando o nível aos pouquinhos. Então lá dentro tem toda a nossa base da costura, para quem quer aprender a botar zíper comum, invisível, fazer montagem de peça, tudo tem lá dentro, tá, gurias? Também tem toda a nossa parte de modelagem, como vocês criam um molde do zero, aprender a tirar as medidas ali do corpo da pessoa e criar aquela base do papel, que é a nossa receita de bolo, que é a partir dali que a gente cria qualquer modelo. Se quer com recorte princesa, manga bufante, né? Pra gente ter essas noções da modelagem. Lá dentro também tem a parte das alterações, como faz gola de blazer, né? Os recortes, tudo tem lá dentro também. E tem aulas gravadas com moldes disponíveis para vocês baixarem também. Que é como se fosse eu confeccionando um vestido lá. Então tem o passo a passo de como vocês fazem a montagem desse vestido e tem o molde do PPUGG também para vocês baixarem. Então na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!